Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Boa noite, meus amigos, irmãos, a todos vocês que acompanham o nosso programa Espiritismo em Foco e você que nunca viu o nosso programa, que está ligando a sua televisão hoje pela primeira vez. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, especial, tipo aqui um bate-papo aqui com 3 amigos, né, que estão sempre aqui conosco no nosso programa, meu querido amigo José Hector, Marcelo Turra e Paulo Roberto. São amigos que vocês já conhecem, aquelas pessoas que já acompanham o nosso programa. E hoje nós vamos conversar sobre o que é o Espiritismo. Vamos entender o que é o Espiritismo, o que o Espiritismo fala, sobre os mais variados assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que a gente possa levar o máximo de informação a todos vocês. Então, você que está ligando pela primeira vez, que não conhece o Espiritismo, então hoje nós vamos conversar sobre isso. Vamos dizer o que é o Espiritismo. Ok? Mas antes, nós vamos fazer uma oração, para que todos nós aqui no nosso estúdio, junto com vocês aí nos seus lares, nós possamos fazer um programa que seja do agrado de todos e elucidar ao máximo, né, as dúvidas que as pessoas tiverem. Se você tiver dúvida, quiser ligar, fazer perguntas, pode ligar. Nosso telefone 2648-9008, já está na telinha. Pode ligar, que é que nossos amigos, nossos convidados vão responder com certeza, tá? Então, meu querido amigo Henrique já está ao lado do telefone aguardando a sua ligação. Então, eu vou pedir, então, meu querido amigo Paulo Roberto para fazer a oração inicial do nosso programa, que hoje nós vamos direto, tá? Nós não vamos fazer o primeiro bloco, não. Vamos já começar já conversando com os mais variados temas sobre o Espiritismo. Então, vamos juntos com Paulo Roberto agora a oração. Vamos agradecer ao Pai pela oportunidade de estarmos neste momento na carne, nas nossas lutas diárias, visando o objetivo maior, é de aproveitarmos a cada momento para sermos melhores do que no momento anterior. Rogando ao Mestre Jesus que nos envolva neste grande projeto desse trabalho de divulgação da doutrina espírita, entrando nos lares de tantas pessoas que buscam conhecimento, buscam entendimento e muitas vezes, em tantas vezes, o lenitivo que a doutrina espírita nos traz. Te rogamos, Mestre Jesus, que nos envolva a todos, que possamos ser não um grupo, mas uma equipe de trabalhadores voltados para essa nobre tarefa da divulgação da doutrina. Que possamos ser envolvidos
por Ti, Mestre, e tenhamos nas nossas respostas o atendimento das dúvidas de todos aqueles que estiverem sintonizados ou pela televisão ou pela internet conosco. Te pedimos, Mestre, envolva toda a equipe deste programa que há tantos anos vem trabalhando nesse objetivo maior. Envolva nós que estamos aqui, os companheiros do plano espiritual que estão há tempo já preparando e trabalhando para que esse projeto seja sempre capacitado para levar as informações. E que possamos hoje sair daqui tranquilos de termos feito o melhor de nós e tenhamos o êxito de tocar o coração daqueles que estão nos assistindo. Te rogamos, Mestre, fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Ok, muito obrigado, meu amigo Paulo Roberto. Então vamos começar a conversar sobre o Espiritismo. Então, para nós começarmos, eu vou fazer uma pergunta meu querido amigo José Hector. José Hector, dá um pontapé inicial para a gente aí sobre o que é o Espiritismo, para que nossos amigos que não conhecem o Espiritismo possam entender o que é o Espiritismo. Em primeiro lugar, quero cumprimentar aos colegas que participam hoje do programa Espiritismo em Foco, o Marcelo Turra, o nosso Paulo, aos coordenadores, tanto o Marcos e o Renato, por esse convite, e aos telespectadores que estão sintonizados neste programa, objetivando participar, assistir às reflexões que aqui serão levadas a efeito. Muito bem, o Espiritismo coloca os benfeitores espirituais que é uma ciência nova, né? Que ela vem demonstrar, através de provas irrecusáveis, a natureza e destino dos espíritos e essas relações com o mundo extracorpóreo. E esse mundo extracorpóreo, a sua relação também com os encarnados, né? Então, é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. E que tem o objetivo de trazer de maneira muito clara e reviver as lições de Jesus que foi anunciada há 2000 anos, né? Então, o Espiritismo a demonstrar que nós não somos corpo, basicamente, né? Nós somos espírito. Iremos viver depois da extinção da vida biológica. E parte disso não de uma ideia que surge da cabeça do professor Hippolyte Léon Denis Rivaio, que o mundo passou a conhecer como Allan Kardec. Ele busca uma pesquisa aprofundada, meticulosa, utilizando o método experimental, que vem a confirmar a continuidade da vida depois da morte. E alicerçada também em estudos de cientistas que buscaram um protocolo científico do mais rígido e encaminharam nessa direção, buscando trazer para a sociedade que a fenomenologia paranormal era um embuste, era uma mentira. E pesquisando médios, por exemplo, como Eusápia Paladino, Daniel Douglas Home, Slade, Elizabeth de Esperança, Alexandre Aksakoff, que foi conselheiro de Estado, ele teve a oportunidade de constatar que aquilo não era uma mentira, não era um embuste. E, durante as suas investigações científicas, os espíritos se materializavam, os médios psicografavam, a psicofonia acontecia, tudo isso registrado dentro de uma estrutura científica, dentro de um protocolo muito rígido, como falei há pouco, demonstrando essa vida após a morte. E essa vida tinha uma consequência, a consequência das atitudes que a criatura exercia quando na Terra. O gênero de morte ia depender do gênero de vida.
Então, isso foi também descrito por Allan Kardec, que utilizou também o método científico, comprovando os fatos que aqui a gente acaba superficialmente relatando. Eu só acrescentaria ao que o José Hélito, se é que é possível a gente acrescentar depois dessa aula inicial, que o Espiritismo ele vem um bocado diferente do que se pensa. Alguns companheiros acreditam que Allan Kardec ele fala sobre algo novo. Na verdade, aqueles fenômenos já haviam acontecendo, sempre foram observados. Nós temos diversos relatos bíblicos e evangélicos sobre a multiplicidade de fenômenos na festa de Baltazar, no festim de Baltazar. Vamos encontrar uma mão surgindo, os 10 mandamentos, o próprio surgimento dos 10 mandamentos, um outro fenômeno mediúnico de ordem física. Nós vamos encontrar no próprio Evangelho de Jesus um médium em excelência, realizando um conjunto de fenômenos e fazendo esta relação, chegando ao ponto de permitir que surja a visão dos seus discípulos, Elias, que estava junto a ele, Moisés, os dois que estavam surgindo a sua visão e a visão daqueles que estavam ali. O Espiritismo, então, ele vem dar uma ordem e vem dar um encaminhamento para que esses fenômenos encontrassem uma explicação e, muito mais do que uma explicação, eles encontrassem uma justificativa, porque nós não estamos simplesmente preocupados de que o Espiritismo nos explique o fenômeno, mas de que ele nos justifique o fenômeno e nos demonstre o porquê. Allan Kardec, então, vem justificar o fenômeno, vem explicar o fenômeno e, aliado a isso, vem informar ao homem, pelo Espiritismo, daquilo que ele tem em si, das funções a serem realizadas. Então, é muito interessante que, apesar desta organização que é o Espiritismo Ser Nova, ter surgido no século XIX na França, ele é a organização daquilo que existe desde que o homem é homem e desde que os espíritos se manifestam de qualquer sorte, de toda sorte. Marcelo, eu vou pegar o gancho que você largou aí para mim, que o espiritismo, os conhecimentos espíritas, desde que o homem é homem, não é isso que você falou? Muito bem, seu Paulo Roberto. Olha só, desde de épocas bem antigas, os egípcios, gregos, romanos, todos eles conviveram com fenômenos mediúnicos. Hoje nós temos conhecimento que na Bíblia tem fenômeno mediúnico. Por que hoje, mesmo com todo o nosso conhecimento, mesmo com fenômenos comprovadamente reais, por que existe uma dificuldade tão grande de grande parcela da população de crer que isto é verdadeiro? Mesmo com toda a comprovação que existe, científica, inclusive nos livros religiosos. E todos os meios, né, culturais. Porque você encontra pessoas na rua e fala, eu não acredito. Mas se fosse mentira, já tinha sido comprovado que era mentira. É verdade. Kardec falou que o grande adversário que o Espiritismo teria, ou os adversários que ele encontraria, não seriam em função das ideias, exatamente, que eles seriam adversários do Espiritismo, mas eles seriam adversários do que a doutrina espírita nos traz pelos interesses que estariam envolvidos. E a doutrina espírita, na verdade, quando ela chega, ela vem trazer, num momento em que o mundo vivia uma grande explosão de doutrinas todas elas voltadas para a área da materialidade. Nós podemos lembrar do comunismo, 10 anos antes da doutrina espírita, do evolucionismo de Darwin, que surgiu 2 anos depois do Livro dos Espíritos, do positivismo de Augusto Comte,
que foi uma verdadeira ebulição cultural na França, e a doutrina espírita vem trazendo essa grande relação do plano espiritual com a materialidade, fazendo a relação entre razão e fé, entre religião e ciência, porque nós só avançaremos como humanidade quando religião e ciência estiverem trabalhando em conjunto, porque uma estará dando suporte para a outra. Então a doutrina espírita vem trazer exatamente isso, mostrar que a fé cega, que impeça que eu analise novos fatos, que eu analise verdades, ela só pode levar a uma coisa, ao fanatismo. E hoje nós vemos o mundo preso ao fanatismo. Por outro lado, também, a doutrina espírita nos vem trazer, pela razão que ela se baseia, condição de acabar com o ceticismo, porque se nós olharmos sob uma ótica dogmática, sob uma ótica da fé que eu tenho que aceitar, porque tem que ser assim, que é a maioria dos dogmas, e aí não vai crítica, mas é um fato que se tornou uma realidade, quem tem um mínimo de estudo ou de racionalização vai ver que aquilo é só uma grande história. Porque ele não consegue entender o grande processo, que aquilo é que aquilo é uma alegoria, e como a alegoria ela traz todo um bojo de conhecimento. Então a doutrina espírita também vem trazer essa racionalidade que faz com que o ceticismo deixe de se tornar esse grande hedonismo moderno que o existencialismo nos trouxe, né? Que todo mundo está aqui para viver cada momento, viver suas satisfações, satisfazer seus prazeres, e pouco se preocupando com o próximo. Lembrando que os grandes questionamentos da vida, só quem responde é a doutrina espírita. Quem eu sou, para onde eu vou, por que isso está acontecendo comigo e o que eu estou fazendo aqui. Vou aproveitar o gancho. Eu peguei o gancho do Marcelo e fiz uma pergunta para o Paulo. Agora vou pegar o gancho do Paulo e fazer uma pergunta para o Marcelo. Tá amarrado a coisa. Marcelo. Capitão Gancho. Hã? Capitão Gancho. Capitão Gancho. Marcelo, nós temos no mundo, não sei, vou dar um chute, 200 religiões diferentes. Vou dar um exemplo. Muito mais do que isso? Só na Índia tem mais de acho que 5 mil religiões existentes. Só a linha do protestantismo no Brasil são mais de 2.000. Olha só, então, é uma coisa de louco. Eu sou espírita. O que é que a doutrina espírita tem que de diferente em relação às outras? Porque eu posso muito bem escolher ser católico, umbandista, ateu, ou hinduísmo, muçulmano. Por que doutrina espírita? O que doutrina espírita, o espiritismo, tem de diferente das outras religiões? Bem, eu acredito, fazendo uma análise simples, o primeiro aspecto, o espiritismo ele surge da dúvida do homem para o mundo invisível. Quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, ele lança uma obra que é feita com base em perguntas que o homem fez. São perguntas que os homens fazem, que Paulo Roberto faz, que Marcelo faz, que José Hélito faz. Talvez José Hélito não, porque ele já tem todas as respostas. Então, José Hélito não faz as perguntas. Mas a gente que não tem, faz. Então, a gente observa que o Espiritismo, ele surge da dúvida do homem, do poder de observação que o homem fez em relação àquilo. Não é uma revelação divina num plano de dogma, não é uma revelação divina que chega de uma forma que não está sujeita à discussão. A doutrina espírita, certamente nós podemos afirmar, é a única forma religiosa que aceita a discussão, que aceita a sua avaliação. O próprio Allan Kardec, ele nos afiança e nos assevera: o dia que a ciência afirmar algo diferente daquilo que está na obra espírita, siga a ciência, avance junto à ciência. Então, é uma religião que não tem medo de ser questionada. É uma religião, os espíritas têm medo de serem questionados. É uma diferença. O espírita, alguns companheiros não gostam muito de ser questionados, mas o espiritismo por si só não tem esse medo de sofrer
esse questionamento. Isso é sério, isso segue de uma forma tão excelente que Allan Kardec, quando faz a viagem espírita em 1862 e vai ver o que estava acontecendo 5 anos após a obra espírita ter surgido, passa 1 ano, 1 ou 2 anos viajando ali nas regiões de França, ele já começa a perceber enxertias de ritos e de práticas e naquelas instituições, naquelas sociedades que haviam sido iniciadas. Então ele diz que essas enxertias não cabem, porque nós temos que ser um lugar aberto a receber qualquer religião. E às vezes as religiões, ela tem nesgas, tem rusgas umas para com as outras. Ah, eu não gosto do Pai Nosso, eu não gosto da Ave Maria, eu não gosto de ter um atabaque, eu não gosto de uma imagem, então eu preciso estar em um ambiente, uma sociedade que me deixe isento de todas essas coisas. Então, a doutrina espírita, pelo menos aquela que Allan Kardec nos chama e nos convida, é algo profundamente neutro na prática externa, mas profundo nas reflexões da alma. Eu acredito que seja, eu não posso falar sobre todas as religiões, porque eu já estive em algumas, mas em algumas outras religiões que eu já estive, eu não podia questionar, eu não podia perguntar o porquê, eu tinha que aceitar um processo de dogma. E a doutrina espírita, diferente do que algumas casas propõem, ela é profundamente livre. Ela aceita o questionamento, ela aceita a discussão, ela está sujeita, inclusive se aquilo proceder de verdade, a repensar as suas próprias ideias, porque ela é evolucionista como o homem que está envolvido a ela é. É preciso que a gente lembre que quem manda, os espíritos que enviam a doutrina espírita estão em marcha ascensional. Então é óbvio que daqui a 1 milhão de anos, aquilo que a gente leu hoje não será diferente, mas terão reflexões mais profundas sobre aquele mesmo assunto. Eu acredito que seja basicamente essa a diferença. A doutrina espírita, ela não tem medo de ser checada, confrontada, questionada, ela não tem medo de ser avaliada. E o espírita, nós esperávamos também, que devesse seguir a mesma linha. Nós não temos medo de que nos perguntem. E até porque não temos que ter medo de não termos naquele instante a resposta. Algumas respostas estão chegando ainda na Terra, estão vindo aí. Eu gostaria de acrescentar uma coisa importante, que esse temor que faz com que sejam criados inverdades com relação à doutrina espírita, na verdade ele é infundado, porque a própria espiritualidade responde para Kardec que não é a intenção da doutrina espírita ocupar ou tirar ou derrubar religião nenhuma. O grande objetivo da doutrina espírita é dar vamos dizer, o embasamento da vida espiritual para que cada doutrina filosófica religiosa possa se fortalecer nessa grande relação, porque queira ou não queira, chegou a informação, é uma realidade, aquilo que você falou já existe tanto tempo, né, e que tanto se esconderam, mas a doutrina espírita veio para dar essa informação, como se processa essa relação. Não é para substituir ninguém, nem para ser o futuro das religiões, mas ser um embasamento para que essas religiões tenham como base tudo que a doutrina espírita tem, para que elas se fortaleçam e continuem no seu caminhar. Ok. O José Hélito, fala para a gente aqui, vocês falaram aí, vários levantaram aspectos importantíssimos, bacanas, mas nós podemos dizer, a doutrina espírita ela surgiu na França. Por que surgiu na França? E de que Allan Kardec se utilizou para trazer a doutrina para a gente? Fala para a gente aí. Bom, ela surge na França pelo momento cultural, né, significativo. Allan Kardec vai colocar em A Gênese, se a doutrina espírita surgisse antes da ciência, ela seria abortada como tudo que nasce antes do tempo. Então, esse perfil cultural, científico, né,
A fenomenologia paranormal surge com as mesas girantes, as mesas dançantes, chama as academias e a população a visualizar esse processo que se desencadeia nos salões, nas casas. E a partir de então, né, homens de ciência, como eu abordei há pouco, se debruçaram sobre esta análise, né? Análise desses fatos, comprovando. Aqui a gente ficaria a falar, vou falar de William Crookes, que durante 3 anos no seu laboratório analisou a médium Florence Cook, uma jovem, né? E ali se materializou o espírito de Kate King. Ele fotografou, tirou mecha dos seus cabelos, parte dos vestidos, produziu uma obra, né, que abalou a sociedade científica da época, que foi Fatos Espíritas, né? Bom, então isso surge no momento cultural, né? Um momento cultural. A doutrina espírita é um planejamento do mundo espiritual superior, né? A doutrina espírita vem reviver as lições de Jesus na sua maneira como foi anunciada há 2000 anos, retorno a dizer, e explicando muitos fatos que o Cristo naquela ocasião não pôde abordar por falta de maturidade das pessoas, né? Quem gerencia todo o processo da doutrina espírita é Jesus Cristo. E Allan Kardec coloca em Obras Póstumas uma revelação extraordinária, né? E são os próprios embaixadores da luz que trazem essa formação claríssima de que o espírito guia de Allan Kardec é Jesus Cristo. Está lá dito, apresentado, né? Então, o espiritismo chega num instante extraordinário, colocando para as pessoas, né, de que elas não iniciaram no berço, não terminam no túmulo, a vida continua com as consequências dos seus atos. Então, ela chega num momento, num foco psicológico, humanístico, científico, filosófico, falando para as pessoas, né, de que o amanhã poderá ser extraordinário, mas vai depender do seu movimento, da sua atitude, do que você faz agora, aqui, neste momento. O mundo está convulsionado, há dificuldades, mas tudo isso vai passar, né? Essa hora já foi noticiada pelo Cristo e a doutrina espírita coloca, né, que uma nova sociedade, a partir dessa problemática, ela se aproxima, ela se configura, ela vai se materializar, né? Mudanças vão ocorrer. A doutrina espírita, ela chega para nos convidar à mudança interior, a mudança íntima, que altera o comportamento familiar, no ambiente de trabalho, na sociedade em geral, para melhor. Eu vou aproveitar o gancho do nosso amigo. Você está cheio de gancho. Está cheio de gancho. Você falou que a doutrina espírita foi planejada por Jesus. Eu não disse a quem que eu vou fazer a pergunta. Vocês podem se manifestar, quem quiser responder, pode responder. Vou deixar eu sou médium, eu acho que você vai perguntar a Marcelo Turra. Eu também tive essa intuição. Pronto, pô. Olha só. Universalidade dos ensinos. Lógico. A mediunidade. Vamos conversar sobre você falou que o espiritismo foi planejado por Jesus. Ora, muito bem, foi planejado, apareceu na França, com intelectuais, pessoas inteligentes, uma série de cientistas, uma série de coisas. Mas não vingou. Não vingou. Você vai na França hoje e pergunta quem é espírita lá, é meia dúzia de gato pingado e aí a maioria não sabe nem o que é. E aqui no Brasil o espiritismo floresceu. Ora, o planejamento não deu certo, já que foi feito na França inicialmente por cientistas, uma série de pessoas inteligentes, e não vingou. O planejamento não deu certo, aí veio descambar. Bom, já que não dá certo lá, vamos botar aqui para esse paizinho aqui, Michuruca, em 1800 e pouco. Você entendeu? Então eu queria ver por que não deu certo. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde estão aqueles egípcios que construíram as pirâmides? Não deu certo?
a nação que foi a senhora da terra, a nação egípcia, não deu. Você vai lá hoje, o egípcio acredita que existe lógico que aquilo ali é para ele arrancar uma casquinha e vender. Onde estão os Sócrates, Platão, os gregos que iniciaram toda a linha de reflexão de pensamento? Nós falamos hoje de uma nação, a Grécia, que a única coisa que produz hoje é azeite e turismo. Onde estão os imperadores? Egípcios, que era uma nação poderosíssima na época. Nada. Onde estão os romanos? Roma hoje se resume ao Coliseu. Então, como José Eliton já falou inicialmente, Paulo Roberto já teve a oportunidade de abordar, e nós recordamos o Evangelho, o Espírito, ele sopra segundo um vento. Ele é um vento que está sendo levado, como o Evangelho nos diz. Aqueles espíritos foram fazendo uma movimentação para que pudesse chegar numa questão, numa terra que se preparou por receber a Europa, por receber a África, mesmo que não quisesse ter vindo para cá, e oferecer esse plano de miscigenação emocional e afetiva que é o Brasil. Quando Ismael fala a Humberto de Campos no livro Brasil, o coração do mundo e a pátria do Evangelho, sobre esta viagem que o Espiritismo faria até o Brasil, isso está profundamente relacionado à natureza do homem que veio viver aqui, do espírito que está vivendo aqui, em receber o novo e não ter medo deste novo, e não ter medo de refletir sobre este novo. E nós precisamos pensar ainda sobre estas viagens que os próprios espíritos fazem quando desencarnam e voltam a viver, a estar em alguns outros espaços, em algumas outras regiões. A doutrina espírita, como o conhecimento em geral, é grande demais para nós circunscrevermos ele num único lugar. Agora, é preciso que a gente diga que o Brasil, particularmente com seus dois grandes médiuns, com um conjunto de alguns médiuns que foram os grandes diferenciais e os responsáveis por manter esta oxigenação na doutrina espírita e permitindo que ela ganhasse uma vestimenta que, em cima de um conteúdo que não teve mexida. Nós temos a obra de Chico Xavier, que surge no Brasil, que não é brasileira no sentido de ser uma exclusividade nossa, mas que surge no Brasil. Nós temos a voz do nosso Divaldo Franco, que está levando a doutrina espírita de volta, fazendo perceber que a doutrina espírita não é do Brasil, ainda que nós sejamos o maior volume, mas esse próprio Brasil está fazendo com que isso saia. Então, hoje, nós já temos um Estados Unidos espírita sim, com muitos núcleos espíritas operantes. Nós temos casas em toda a Europa operando, temos casa na Ásia, e as mídias sociais e as redes sociais nos fazem ver isso. A gente acredita que esta relação que o brasileiro tem com o mundo e esta facilidade de absorver o novo, o Brasil é um país formado por gente que veio de fora. Nós temos os orientais, temos os italianos, temos os alemães, temos os indígenas que já haviam aqui, temos um conjunto de pessoas que eu acredito que propiciaram isso acontecer. Já que, olha só, aí a doutrina veio para cá e encontrou terreno fértil. Esse terreno fértil não seria a facilidade com que os negros que eram escravos trouxeram o candomblé para cá, para o Brasil? Isso não ajudou a divulgar a doutrina espírita por ser uma doutrina espiritualista e não espírita, o candomblé? E depois apareceu a Umbanda aqui no Brasil. Isso não facilitou, não se viu como um instrumento de
de auxílio do crescimento da doutrina espírita ou não tem nada a ver? Eu não vejo. Ou talvez não essas doutrinas, mas a facilidade do povo brasileiro em aceitar essas doutrinas espiritualistas. É preciso que a gente faça uma reflexão. Emmanuel diz no livro do Consolador que a doutrina espírita ainda não é uma doutrina de massa. Por que ela não é uma doutrina de massa? Recordando que nosso José Hélio falou na última questão, ela é uma doutrina que surge com uma visão acadêmica. E aquilo que surge num plano acadêmico dificilmente encontra espaço de semente e eco em quem não tem esse aspecto. Com o respeito que a gente tem aos companheiros de Candomblé e de Umbanda, são práticas, principalmente o Candomblé, que tem a sua origem afro, são energias de terra, de solo, que buscam energia na terra, lidam com energias, com planos de energias, energia que está na rocha, energia que está na água, energia que está no sangue, no ser vivo. Então, eles lidam com energia. O que nós podemos relacionar essas religiões é o mediunismo. É a prática que esses indivíduos têm de vincularem-se com o mundo invisível e ter as manifestações. Obviamente, há de se pensar que no século XIX, quando a doutrina espírita chega aqui no Brasil, com o grupo Confúcio, me corrija se eu estiver errado, quando ele inicia-se lá no Nordeste, na Bahia, aqueles companheiros não acessavam as práticas de Candomblé, que eram práticas exclusivas de guetos negros que ainda estavam nas senzalas. Aquilo não era uma prática aberta para que toda a sociedade portuguesa daquela época pudesse estar ali. Fazemos uma relação quando a Umbanda surge na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, lá numa sessão, se não me falha a memória, com Zélio, esqueci o sobrenome dele, com o senhor Zélio, que tinha um problema nas suas pernas. Em 1908. Em 1908, que ele vai numa sessão na Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro e ali se comunica com uma falange de entidades indígenas, africanistas, dando, na semana seguinte, a fundação da Umbanda em São Gonçalo. A Umbanda é São Gonçalense, né? Teve os seus primórdios em São Gonçalo. Então, a gente vê que tenta se ligar, mas há muito pouco do que se ligar de verdade. Nós não conseguimos ver isso caminhar junto. O Candomblé, a Umbanda, com todo respeito, e a doutrina espírita, nós não conseguimos ver aqueles que desconhecem a individualidade das práticas, fazem relações, mas basta assistir uma palestra de Paulo Roberto ou uma palestra de José Hélio, que se desmontará na mesma hora, e eles vão saber exatamente que, com todo o respeito que nós temos, cada um está no seu quadrado. Com certeza. Então, mas nós gostaríamos de saber, o nosso público gostaria de saber, quais são os princípios fundamentais da doutrina espírita. Gostaria que cada um falasse aí um princípio da doutrina espírita. Meu amigo, pode ser Paulo Roberto. Qual o primeiro princípio da doutrina espírita? O primeiro princípio é Deus, né? Mostrando que... E interessante, Kardec... Nós temos que interpretar Kardec não apenas como um fazedor de perguntas, tá? Porque a capacidade... E ele era chato, né? E a capacidade dele de buscar as perguntas, né, é muito interessante. Então, tu vê que a primeira pergunta, ele não pergunta nem quem, nem o quê. Ou seja, ele não antropomorfiza e nem coisifica Deus. Se ele pergunta o que, é algo. Quem é Deus? Alguém. Ele pergunta que é Deus, ele abre. E a resposta, nos dizendo que é a inteligência maior que podemos ter, coloca o seguinte: sem inteligência maior, outras inteligências podem ter. E outras inteligências somos todos nós, filhos de Deus. Interpretar a obra da criação como acaso, talvez é uma das coisas mais sem lógica e sem nexo. Só tipifica o quê? O orgulho e a vaidade daqueles que se interpretam como doutos, como os seres supremos da inteligência desse orbe, imaginando até que este orbe, a gente depois vai entrar em outro princípio que outro vai falar, e esse orbe seja o único que possa existir. Então Deus é a força maior, é a energia maior, e se quiser explicar Deus,
Não existe como, porque nós não temos palavra para explicar Deus. Talvez uma explicação singela que está, salvo engano, na Gênesis, é que seria um fluido que envolveria todo o universo. Talvez seja a coisa mais simples, ou como Emmanuel fala, que o pensamento, o universo é o pensamento de Deus, é o halo de Deus. Quer dizer, então, o que nós temos que saber? Que a doutrina espírita tem por base Deus, Criador de todas as coisas, inteligência suprema. E que todas as discussões disso giram em torno do que outras religiões também falam, que trabalham com Deus, né? Dos seus atributos maiores, mas principalmente, talvez o atributo maior que a doutrina espírita trabalha com Deus é o soberanamente justo e bom. Que aí, e aí leva a um questionamento que nós às vezes vemos dentro da doutrina espírita, quando nós vemos companheiros falando, ou em atendimentos mediúnicos, ou em atendimentos fraternos, quando ele fala, meu irmão, ou meu amigo, deixe que a justiça de Deus cuida disso. Isso não é doutrinário. A justiça de quem é a justiça de Deus? A justiça de Deus está em João. Deus é amor. Então Deus não pune. Então nós não temos que usar a justiça de Deus, são as leis divinas que ele criou. E que nós, quando as infringimos, o nosso tribunal maior, que diz, Emmanuel, ser a nossa consciência, um tribunal que é um carrasco conosco, fica ali martelando que nós erramos. Então, a justiça divina, sob a ótica do Espiritismo, é o amor. É dar 1000 oportunidades pelo processo reencarnatório, outro princípio, para que nós possamos superar os nossos erros e vivenciar as nossas oportunidades. Ok. Alguém queria complementar alguma coisa ou podemos passar para um outro princípio? José, por favor, fala para a gente aí um outro princípio da doutrina espírita. Eu estou me sentindo hoje inspirado para falar, sabe? Porque ao lado de Marcelo Turra e de Paulo, eu tenho que dizer alguma coisa, né? Então, comunicabilidade com os espíritos, né? É um princípio da doutrina espírita, que está intimamente ligado à mediunidade, né? É muito pouco compreendida, infelizmente. Apesar de toda a informação que se tem através da doutrina espírita, a compreensão da mediunidade ela está sendo escassa por falta de reflexão. E não basta os alertas do mundo espiritual, a fala do mundo espiritual, que de maneira abundante tem alertado não só os médiuns, mas todas aquelas pessoas que lidam com a mediunidade, com esse processo de comunicabilidade entre os dois mundos, para a disciplina, a educação mediúnica, que vai lhe dar as ferramentas indispensáveis a realizar esse processo de maneira adequada, né? O livro dos médiuns, infelizmente, é pouco conhecido dos espiritistas. André Luiz já chamava a atenção sobre isso. Já lá na década de 40, 50, a colocar no livro Os Mensageiros que a maior parte dos médiuns fracassa. Raros são aqueles que alcançam um êxito parcial. Manuel Filomeno de Miranda vem falando isso frequentemente em suas obras, né? Então, esse é um princípio fundamental, a comunicabilidade dos espíritos, né? Que, através de médiuns, a doutrina espírita chega, né, à face da Terra como a terceira revelação. No entanto, este processo da mediunidade, tal qual foi alicerçado por Allan Kardec e os benfeitores espirituais, trazido de maneira muito segura pelo codificador, as suas bases está sendo pouco refletida
pelos espíritas. E aí, muitas vezes, o espiritismo que está acontecendo nas casas espíritas é muito diferente do espiritismo que Allan Kardec e os benfeitores espirituais sugeriram a se realizar. É o espiritismo à moda da casa, é a mediunidade à moda da casa, é a mediunidade à moda de fulano, se esquecendo de que existem os parâmetros educativos, disciplina, orientadores. Não quer dizer que novas facetas não surjam. Obviamente que novas facetas surgem, mas tem que estar dentro do fio de prumo da doutrina espírita. Allan Kardec colocou que o espiritismo não disse a última palavra. Obviamente que isso é um aspecto progressivo da doutrina espírita, mas nós não podemos esquecer as reflexões. Por isso, Joana de Ângeles entender de que essa questão é tão grave que ela apresenta um planejamento para instrumentalizar os servidores espíritos, espiritizar, qualificar e humanizar. Estamos poucos qualificados, muitas vezes estamos pouco qualificados para exercer aquela tarefa, para exercer aquela atividade. Ah, vai lá, porque é amigo de fulano. Vai lá, porque é amigo de Beltrano, mas não tem condição de realizar aquela tarefa. É simplesmente isso, né? Você desenvolver aquele potencial que você tem, você se qualificar, você conhecer o que faz para que realize adequadamente. Deixo aos meus companheiros de melhores neurônios do que o meu a complementação dessa minha fala escassa. Eu vou seguir o que os nossos dois irmãos já falaram, o Paulo e o Zé, e vou falar sobre imortalidade da alma e a pluralidade das existências, porque esse aspecto mostra o quanto Deus inicia o cosmos, inicia o universo, diz que nós não somos espíritos eternos, porque eterno somente Ele o é, nós somos espíritos infinitos, nós tivemos um começo e não vamos ter fim. E se serve das múltiplas vidas e nos oferece a mediunidade como o grande medicamento para que a gente possa fazer esta viagem, para que a gente possa estar fazendo todo esse trânsito existencial de forma mais equilibrada, de forma mais amena. Então, nós temos a presença de Deus, somos uma alma imortal, uma alma que não vai experimentar um fim, vamos ter múltiplas vidas, múltiplas existências, visto que nossa vida é uma só, mas vamos ter múltiplas existências em outros corpos, através do mecanismo da reencarnação, e teremos esta vivência mediúnica que Zé nos falou, a nos oferecer sempre a chance de escolher o melhor caminho junto à ascensão e junto à felicidade. Eu cortei o senhor, pode falar. Eu vou te deixar falar. Me deixa falar. Que vou te dar um gancho. Me dá um gancho. Mas quem me deu o gancho foi o Zé Hélito. Mas você pode responder. Porque ele falou da comunicabilidade dos espíritos. Muito bem. Mas da doutrina espírita, principalmente, que foi através dos espíritos. Mas toda religião não foi criada mesmo por homens, mas através de uma comunicação dos espíritos, através de mediunidade, através de inspiração divina, que eles chamam. Então, todas as religiões foram inspiradas e criadas por seres humanos que, de uma forma ou de outra, vieram através dos espíritos. Ou eu estou errado? Não foi um cara que criou, olha, vou bolar uma religião aqui, vou anotar, princípio tal, mas todas elas foram inspiradas. Por quem? Veja só, o processo é... Vou atropelar os companheiros aqui. O processo, assim, todo mundo tem que valorizar a sua comunicação. Então, e a gente até entende. Vamos imaginar Moisés. Imagina que Cuidado aí, a galera é braba, hein? Não tem problema nenhum. Não vamos ofender ninguém. A doutrina espírita não ofende ninguém, respeita todo mundo. Então, não serei eu que vou. Como ele diz,
eu não faço espiritismo à la Paulo, eu faço espiritismo à Allan Kardec. É isso aí. E Com certeza. Moisés, imagina se ele... Porque ele era um tremendo de um médium, com uma capacidade mediúnica fantástica. Então, ele sabia o tipo de comunicação que ele recebia. Imagina que ele fala que aquilo foi um espírito que veio em nome de Deus. Para um povo temente, né, que só aceitava ter o respeito por algo se fosse algo muito supremo, e esse algo muito supremo só poderia ser Deus, então ele teria que participar que aquilo era uma comunicação divina. E em cima disso, ele criou legislação que, para ratificar a sua legislação, ele também colocou como sendo de origem divina. Explicável. Se nós olharmos outras comunicações, também, já não ao nível de Moisés, mas qualquer outra, eles tinham que estabelecer que não foi o enviado que trouxe, foi Deus. Por quê? Porque estão ainda num processo totalmente diferente da doutrina espírita, que as suas religiões são as melhores que a do próximo. E muitas vezes a sua facção dentro da religião é melhor que a facção ao lado. E é essa competição a doutrina espírita nos traz. A competição que a doutrina espírita nos traz é a competição de nós conosco mesmo. No processo de superação de mazelas, de dificuldades, de comportamentos que já sabemos que não é o correto. Por quê? Porque a nossa consciência fica batendo na nossa porta, dizendo você está errado, você está errado. E aí as pessoas começam a procurar subterfúgios, normalmente drogas, sexo, maledicência, e até chegar num ponto onde cai no processo da depressão, como Vazio, né? a pessoa que dorme 9 horas de domingo, só acorda 10 horas da noite. É o processo do vazio que leva a um processo de desequilíbrio mental e emocional que muitas vezes leva até ao suicídio. Eu estou com uma perguntazinha aqui na cabeça, porque tocaram no assunto aí de reencarnação, e eu queria saber se a reencarnação só serve para a gente sofrer. Porque a gente ouve falar que a pessoa está sofrendo porque fez coisa errada na outra encarnação. O outro diz que você está fazendo maldade agora, o teu karma vai te fazer sofrer na outra encarnação. Oh, meu Deus, será que a reencarnação só serve para fazer a gente sofrer? Marcelo está rindo, né? Mas é verdade, a pessoa só... A reencarnação... Eu estou com medo da reencarnação, Marcelo. O sofrimento, ele não está relacionado à reencarnação. O sofrimento, ele está relacionado à maneira que você enxerga a sua vicissitude, a maneira que você enxerga a sua prova ou a sua expiação. O que nós vivemos num mundo de muita lamentação. O planeta Terra hoje se lamenta profundamente. Nós esperamos que pelo menos os espíritas interrompam o seu fluxo de lamentação, porque a luta que nós temos, as provas e as expiações que nós estamos vivenciando hoje, elas não aconteceram ao acaso. Nós tivemos todo um plano organizacional. Nós sabíamos que seríamos assim, ainda que a gente não se recorde sobremaneira aspectos, item a item, de tudo aquilo que nós vivemos hoje. Mas a gente sabe que a vida que a gente está experimentando, ela é justamente aquela que a gente tem necessidade e demanda para nós seguirmos no nosso plano de evolução. Agora, seria o ser humano, ele mais ou menos ele está sempre reclamando por algo que na verdade foi a escolha dele. Então ele quer comprar um carro, ele junta dinheiro, ele quer muito comprar aquele carro. Ele quer muito comprar aquele carro. Aí ele compra aquele carro e fica feliz com o carro. As contas começam a chegar. Aí ele começa a reclamar do carnê do carro, de que ele comprou em 80 vezes para pagar R$1.000 por mês. Então, aí o cara começa... Então, é uma construção... É optativo. Ele sabia que para ter aquele bem implicaria aquela conta. Ele constrói um imóvel, uma casa enorme, com piscina, que você mergulha, sai dentro da sauna, aquela coisa gigantesca, com lâmpadas e mais lâmpadas, e depois fala que conta de luz está um absurdo. Mas como não? Ele não sabia que a conta de luz seria aquela, ele botou 500 lâmpadas dentro de casa. Então a reencarnação é mais ou menos assim. Então a pessoa fala assim, a gente veio para sofrer. Não, nós não viemos para sofrer. Nós sabíamos o que viríamos
passar, foi tudo muito bem esquematizado, foi tudo muito bem programado. Agora, é uma opção nossa a lamentação ou uma opção nossa a superação e vencermos aquilo que está na nossa organização. Nós não estamos falando de dor, porque a dor ela acontece por diversas... Mas até o olhar que você tem para a dor é uma escolha sua. É uma opção sua de discernimento, de compreensão. Isso que a gente fala, vai para o centro espírita, leia Allan Kardec, leia as obras espíritas, ouça uma palestra, ouça Paulo, ouça José Hélito, e vá lá e escute. Não é porque você vai parar de sofrer. A ideia não é parar de sofrer, mas a ideia é compreender as suas vicissitudes e tentar fazer com que a existência... Porque toda vez que você para em lamentação, você deixa de construir a transformação. O sujeito que se lamenta, é o cara que não está construindo a sua transformação e o seu reajuste. É uma questão muito interessante o que o Marcelo falou, né? Porque nós espíritos não somos masoquistas, né? Gostamos da vida, né? E vivemos e devemos viver de maneira otimista. Sofrimento e dificuldade é um processo inerente à vida de cada um, né? As pessoas transitam por fases de problemas, de turbulência, mas como nós vamos olhar e vivenciar essa experiência, né? Muitas vezes utilizando um bom humor, uma confiança em Deus, porque Jesus mesmo colocou que não colocaria fardos pesados em ombros fracos, né? Se você tiver uma dinâmica diferenciada, né? Um olhar, a autoestima, a compreensão daquilo, que é um processo pedagógico, educativo, e não veio para te derrotar, para te infelicitar, que todo sofrimento passa, né? Todo sofrimento passa, as coisas assumiriam uma configuração diferenciada, mais positiva, né? O Espiritismo não exalta o sofrimento, né? Aquela coisa doentia, não, né? Nós somos alegres, gostamos da vida, usufruímos da vida de maneira positiva, de maneira nobre, né? Agora, o sofrimento faz parte do processo de aprendizado, de crescimento. Não é algo que a gente está aqui a buscar se derramar em lágrimas. Não, muitas vezes atravessamos dores difíceis, mas com uma confiança em Deus que aquele momento ruim vai passar. E daqui a pouco passa, né? A doutrina espírita é uma doutrina de otimismo, de confiança, de perseverança no bem e de alegria. Alguns espíritas dão um tom de tristeza, mas é porque a tristeza muitas vezes está invadindo a alma deles, né? E coloca esse palco equivocado da realidade do espiritismo. Só pegando um gancho importante que Zé falou, dessa passagem do Cristo, dizendo que o Pai não com fardo mais pesado que cada um pode carregar. Eu sempre comento quando alguém reclama muito das dificuldades da vida, olha, regozija. Você já é um espírito que tem elevação suficiente para estar segurando. Então, segure com determinação, com abnegação, com entrega, com vontade de superação, querendo realmente superar esse problema, porque você tem capacidade para isso. Com certeza. E você falou nisso, né? Quando você falou em Deus, porque a lei maior de Deus é a lei do amor. Então nós não viemos aqui para sofrer, com certeza. Nós temos aqui dois. Um é a Elisa, lá do Trabalhadores de Jesus, nossa querida amiga, parabenizando o programa, a todos vocês, pelo que está gostando muito das informações, né? Muito legal, muito bacana. E outra é do Ronaldo de Barros, do Jardim Caiçara, e pergunta: determinadas religiões a cada tempo informa que Deus envia mensageiros, algumas vezes em uma nova doutrina, com a finalidade de renovar as esperanças espirituais. Pergunta se isso tem fundamento. Quem quer responder? Eu posso responder. Olha, na verdade, isso é uma realidade. E essa realidade, dentro da doutrina espírita, está
exposta no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel diz que só que tem que ele não usa o termo Deus, né? Porque, na verdade, o que a Caminho da Luz nos traz como informação é que, desde o momento da criação do orbe, ou seja, aquele momento que a nebulosa, que o Sol se solta pedaços e esses pedaços vão formar os planetas, a partir daquele momento, Jesus recebeu o encargo de ser o administrador, o governador do planeta. E nesse livro A Caminho da Luz fica bem claro que todas as linhas filosóficas e religiosas que aqui chegam são todos eles enviados do Cristo. E o grande ponto de união entre todas essas religiões, que aparentemente são antagônicas, não por elas, são antagônicas pelas pessoas que professam essas religiões. Se nós olharmos os grandes missionários, esses enviados do Cristo, os seus seguidores é que fizeram as guerras. Os seus seguidores é que, ou quando não fizeram a guerra, incentivaram esse líder, que seria o caso específico mais de Maomé, no seu início expansionista, a esse processo belicoso. Mas ele já explica isso. Então, são os homens que seguem essas religiões que fazem a dissensão, que fazem as guerras, que as maiores guerras são quase todas, para não falar todas, tendo uma base religiosa. E o grande ponto de união de todas essas religiões, cada uma a seu modo de falar, diz aquela máxima do Cristo: faça ao próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. Todas as religiões, com palavras diferentes, tocam nessa base da convivência, porque esse é o grande processo da reencarnação. Não viemos aqui para viver a vida, nós viemos aqui para conviver com o indiferente, para conviver com a alteridade, para debater com aquele que pensa diferente, para aceitar aquele que está no momento evolutivo menor do que o meu, para me espelhar naquele que está no momento evolutivo superior ao meu, nesse processo de convivência que se dá o processo de evolução. Se me permite acrescentar um gancho, a gente observa o Espiritismo, ele não é, diferente do que muita gente imagina, a doutrina que foi feita por Allan Kardec. Alguns companheiros falam que o Espiritismo pertence a Allan Kardec, principalmente pessoas de outras religiões. Allan Kardec é o que cria, dá esta forma, gera no conjunto de informações esse código. Porém, é preciso que se lembre aos companheiros, inclusive esse que nos escreveu, que nos enviou a pergunta, que esta forma que nós temos, que chamamos de espiritismo hoje, é o conjunto de pensamentos de diversos espíritos que enviaram mensagens que foram analisadas, universalistas, chegaram por diversos médiuns, em diversas cidades, em diversos lugares. Então, a gente acredita que hoje o surgimento de alguém específico, de um homem que surja e que venha dizer algo que não foi dito ainda, dando forma em algo novo para que muitos o sigam, a gente acredita que isso será um pouco meio complexo, pelo menos pelos próximos 100, 200, 1000 anos. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela segue se expandindo e ela está aberta a qualquer outra voz que possa inserir a ela o conceito que esteja plenamente inserido, esteja plenamente de acordo com a universalidade. José Hélito citou a Joana de Ângeles, Paulo já citou alguns espíritos, eu citei Emmanuel. Então, o que nós estamos quando a gente cita Joana de Ângeles, quando a gente cita Emmanuel, quando a gente cita Amélia Rodrigues, quando a gente cita Bezerra de Menezes, nós estamos citando André Luiz, nós estamos citando aquelas vozes que estão se somando à doutrina espírita, que estão se incluindo à doutrina espírita. E, vez por outra, aparece mais uma voz. Nós vamos ter daqui a 50 anos um livro ditado por José Marcos da Laje, pode ser que ocorra, vai estar enviando uma obra, falando algo que estará em
em consonância com esta verdade universal que a doutrina espírita nos sugere. Então a gente acredita que o espiritismo, justamente por não ser a voz de um homem, por não ser o conceito proposto por um homem, mas por ser o conceito que um homem absorveu e bebeu em múltiplas fontes e sinalizou essas fontes. É muito interessante. Quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, você lê ali um texto ditado por Fénelon, que foi um filósofo grego. Mas você vê também um texto ditado por Santo Agostinho, que foi um filósofo da Igreja Católica. Você vê um texto ditado por qualquer outro espírito. Então você veja que a doutrina espírita, aquela que Kardec nos mostra, ela ganha forma na multiplicidade de homens que compuseram a linha de frente de outras religiões, de outras denominações. E estes homens, servidos daquilo que eles aprenderam e buscando a harmonia com aquilo que Kardec nos propõe, continuam instigando. Veja que ela foi absorvendo aqueles indivíduos de múltiplas religiões. Nós temos a Rainha da França, nós temos São Luís, nós temos um conjunto de entidades que, vestidas com as suas vestes religiosas antigas, estão dando forma a isso, fazendo a gente ver como o Espiritismo ele é esta avalanche que vai ganhando forma e vai ganhando vigor à medida que o tempo passa, porque vão se somando vozes, vão se somando conceitos, vão se somando ideias que dão esse corpo a ele. Meus amigos, nós durante as últimas semanas nós viemos falando para todos vocês do filme, né? Que está do Trabalhador de Jesus, vem passando, já passou sábado agora a segunda sessão, que eu tive a oportunidade de assistir. Tem uma próxima sessão agora no dia 2, mas os ingressos já estão esgotados, mas tem ainda para o dia 9. E, de tanto Marcos falar aqui sobre os ingressos, né, para ser sorteados aqui no nosso programa, meu querido amigo Márcio, presidente do Trabalhador de Jesus, doou 3 ingressos para que a gente sorteie aqui no programa semana que vem. Então, vocês que queiram, que não viram no filme, liguem, comecem a ligar aqui, o Henrique está lá no telefone, para participar do sorteio semana que vem. E quem sabe, né? Ganhar, porque já é para o dia 9, que vai ser dia 4, então vai ser dia 9, logo depois, né? No domingo, no sábado. Dia 2. E depois dia 9. Dia 9, pois é. Dia 4. Mas o sorteio vai ser aqui. Dia 4 vai ser o sorteio. Tá ok? Então vamos falar agora de um assunto importante, né? Nós estamos falando aqui de mediunidade. Eu gostaria de saber, José Hector, diz pra gente aí, todos nós somos médiums? Allan Kardec aborda isso com muita propriedade em O Livro dos Médiuns, né? Dizendo que todo indivíduo que, num grau qualquer, sente a influência dos espíritos é por esse fato médium. Aí os espíritos fazem uma vírgula e dizem assim: no entanto, nós consideramos como os médiuns aqueles em que a faculdade se apresenta bem caracterizada e de maneira patente. Bom, quer dizer, todos são médios? Sim, todos são médios. Quem não tem uma intuição, uma inspiração? Mas nesse foco que os espíritos apresentam, né, e que Allan Kardec registra em O Livro dos Médiuns, os benfeitores espirituais estão considerando médium aquele em que há uma pujança no processo mediúnico. Ela se apresenta de maneira bem acentuada, né? Evidentemente que todos são médios, mas tem essa característica que os benfeitores colocam e está muito claro lá em O Livro dos Médiuns, né? A mediunidade, retorno a dizer, ela precisa ser muito bem compreendida e precisa ser estudada com mais afinco, né? Porque ela não é simplesmente você estar em torno de uma mesa para receber espírito, é muito mais do que isso, né? É um processo radicado no organismo, que requer disciplina, educação mediúnica, que requer pontualidade, dedicação, sacrifício, muitas vezes, né? E em algumas situações as pessoas não desejam isso.
elas são atraídas pelo processo mediúnico, né? Entrar em contato com o mundo espiritual, ouvir o mundo espiritual, escrever mensagens, mas não sabe que o indivíduo precisa se aparelhar para isso. Allan Kardec coloca de que ele nunca levava ninguém para a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas sem antes o indivíduo ter uma assimilação da teoria, que é o processo de espiritização que a Joana de Ângeles fala, né? De você estudar e de se qualificar para aquela tarefa, né? Isso é uma necessidade, mas não é só com mediunidade, é com a evangelização, né? Com o trabalho pedagógico de evangelizar junto às crianças, a mocidade, né? O serviço assistencial espírita. A casa espírita precisa se aperfeiçoar para atender as pessoas, né? E, infelizmente, nós vemos problemas que precisam ser enfrentados para uma atividade de melhor atendimento ao ser humano, que é a proposta fundamental da doutrina espírita. Eu estava no centro espírita há um tempo atrás e chegou uma moça muito desequilibrada e ela disse: olha, eu sou média, é médium, mas ela disse, eu sou média, e aqui como é um centro espírita, eu vim aqui para me desenvolver essa mediunidade. A gente desenvolve mediunidade, quem está desequilibrado com a sua mediunidade de forma muito ostensiva, tendo problemas na rua, a gente leva para um local qualquer, a gente desenvolve, o centro espírita desenvolve a mediunidade dessa pessoa para deixar ela equilibrada. Como é que funciona isso? A pessoa chega no centro espírita, é médium, está lá ostensivo, está vendo espírito, está... uma série de coisas. Como é que a gente faz? A gente desenvolve essa mediunidade, e isso funciona porque é gritante aí fora de que existe desenvolvimento de mediunidade. Eu queria saber se nós fazemos isso e se isso é possível. Bom. Eita, vai sair briga aqui. Bom, cada um fala um pedacinho. Deixa eu falar um pouquinho só. Se a pessoa chega desequilibrada, se a pessoa chega desestruturada psicologicamente, ela precisa de um atendimento para se aprumar. Obviamente, né? Então, vejamos, atendê-la é uma questão espiritual. Se é uma questão espiritual, ela tem uma conexão com o corpo. Muitas vezes ela vai vai precisar do atendimento do médico também. E aliado a isso, o tratamento espiritual precisa agregar os tratamentos, trazendo a pessoa a esse equilíbrio, né? Passes, água fluidificada, atividade de tratamento e o atendimento médico, colocar a pessoa para conhecer a doutrina espírita, estudar o espiritismo e, se for o caso, né, levá-la a um estudo da mediunidade. Né? Aí a pessoa diz, mas vai levar quanto tempo? 3 meses? Ué, eu fico a pensar que agora está um negócio assim, né? Eu fico a pensar, o professor leva um tempo para adquirir o processo pedagógico para dar aula. O médico, o odontólogo, a mesma coisa. Não quer dizer que a pessoa vai ficar 5 anos estudando mediunidade, não é isso. Mas a pessoa precisa necessariamente, vocês corram da casa espírita onde o indivíduo diz que é só 1 mês estudando. Corram. Isso é uma falta de respeito ao ser humano. Essa pessoa precisa ser aparelhada, ela precisa ser instrumentalizada. E os benfeitores espirituais, Manuel Filomeno de Miranda, Viana de Carvalho, André Luiz, colocam isso de maneira efetiva, né? Para que o indivíduo, conhecendo o que faz, ele vai chega um pouquinho para trás, é isso. Ele vai ter condições de atuar na mediunidade com acerto. O Livro dos Espíritos fala do desenvolvimento mediúnico. Retificando, o Livro dos Médiuns fala do desenvolvimento mediúnico. Muito claro. Né? Se ela atende a patamares, ela vai desenvolvendo. Mas para se desenvolver
para realizar uma tarefa, uma atividade, é preciso o indivíduo se equilibrar e conhecer aquilo que vai fazer, né? Não pode ser, né, em um mês, nem em 2 meses. É preciso a pessoa ter bom senso, né? Porque você, coordenador da atividade mediúnica, é responsável sobre a vida das pessoas. Então precisa critério e bom senso. Só completando isso que ele falou, é porque surgiu há algum tempo essa mudança de nome, né? Agora não é mais desenvolvimento da mediunidade, é estudo da mediunidade. Muito bem, veja só, o espírito não pode se prender em termos, em nomes. Ele tem que prender em atitudes e comportamento. Isso que Zé Hélito falou. E ele foi bem claro ali que ele lembrou que lá no livro dos médiuns e outros espíritos desses que dão tantas informações para a gente, falam do processo do desenvolvimento. O problema é que, sob a ótica de outras religiões que trabalham com mediunismo e interpretam como desenvolver é criar a mediunidade em alguém, isso dentro da doutrina, até porque desenvolver não é criar. Desenvolver é pegar algo que existe e fazer com que aquilo cresça. De maneira... Agora, nós usamos o termo educação porque tem que crescer sob uma ótica dos princípios doutrinários. Então, o desenvolvimento que muitas vezes a gente não quer usar dentro da casa espírita é para não confundir com essa visão que alguém pode chegar e, de repente, virar um médium sem ter a capacidade física. Porque, tudo bem, a mediunidade é uma faculdade do espírito. Mas, para que essa faculdade se torne ostensiva, é necessário que esse espírito imprima no corpo físico, pelo perispírito como modelo biológico, organizacional, ele imprima essa condição física que nós sabemos que é através da glândula pineal. Faculdade é do espírito, mas nem todos do espírito vêm para o seu momento encarnatório com a capacidade fisiológica para o desenvolvimento da mediunidade. Eu gostaria de fazer uma consideração. Infelizmente, alguns companheiros converteram a mediunidade em doença. E até médiuns de trabalho que converteram. Então, eles vão para a reunião mediúnica porque estão com dor de cabeça. Eu vim hoje, estou com uma dor de cabeça, estou com mal-estar, estou com azia, estou com má digestão, e atribuindo isso ao espírito. Então, acostumou-se muito mais do que a gente imagina, ratificando, inclusive, o que Zé falou e o que o nosso companheiro Paulo Roberto falou, as pessoas precisam conhecer a dinâmica. O indivíduo, quando ele chega numa casa espírita, roendo a unha, o dente, quer arrancar o cabo, falando com a língua enrolada, espumando o canto da boca, a gente nunca para pensar que ele está vinculado ao espírito que é semelhante a ele, que está ligado fluidicamente por semelhança àquilo ali. Então, às vezes a gente fala assim, você está enfermo, está doente. É comum nas nossas casas espíritas acontecer assim. Nós estamos no centro, em atendimento fraterno, falando ali fora, conversando, chega um e diz assim, eu tive num lugar... Ele nunca diz o lugar onde é que é. Mas foi uma cartomante, foi um cara que joga búzio, e o cara foi o que quer que seja. E ele disse que eu tenho que desenvolver. Quase que dá vontade de falar, então volta para lá e desenvolve com ele. Porque, assim, eles ficam mandando aquele negócio todo, tem uma coisa na sua vida, tem uma pessoa te perturbando. Ou seja, mediunidade transformou-se num problema para o médium. Um problema de perturbação, um problema de saúde, inclusive. E nunca se transforma. E o médium, quando chega na casa espírita, passa a descobrir que mediunidade não é problema, é solução. Mediunidade diferente do que se imagina, que ela é um problema na sua vida, que te dá enjoo, dor de cabeça, mal-estar, te causa ansiedade, te causa desequilíbrio. Não, mediunidade é a solução. É aquele instante que você entra num plano de relacionamento com o mundo invisível e enquanto você é veículo de socorrer os que já se foram, aqueles que já se foram falam, dão as notícias que quase sempre se confrontam com a nossa própria existência. Então, às vezes, nós estamos lá psicofonizando uma entidade na sessão mediúnica que chora as suas pitangas, suas lutas, e nós não vemos nela.
nos vemos nas mesmas questões de vaidade, de ciúme, de inveja, de vínculos ligados à matéria. Então é preciso, em primeiro lugar, que a gente tire a mística da mediunidade. Assim como você enxerga, como você fala, como você ouve, como você sente com as suas mãos, como você sente o cheiro, você percebe a mediunidade. Agora, a gente que a coisa está em pé na sua frente e ela não enxerga. O médium é aquele que há pessoas que estão, o espírito do seu lado, ele não percebe. Então, à medida que você vai exercitando o dom, aprimorando o dom, você passa a perceber as nuances do que está acontecendo na sociedade. Então, pelo amor de Deus, tire da mediunidade esta vertente de enfermidade, esta vertente de que você vai salvar o mundo. O médium chega no centro espírita, ele tem um livro para escrever, ele tem uma renovação para fazer, ele não tem nada, ele vai fazer a sua renovação e vai usar aquele dom como uma enxada para Jesus Cristo, onde ele vai abrir terra, ajudar a plantar novas sementes. Mas ele só vai ser um arador, pelo amor de Jesus Cristo. Depois que Chico Xavier desencarnou, e se foi o grande, o que abriu, o bandeirante que abriu esse mundo, hoje a gente vê uma enxurrada de livros pífios chegando. Você abre aquele livro, você já leu aquilo tudo em 50 obras de Chico Xavier. Você vê aquele volume todo chegando, a gente recebe pessoas nas nossas instituições que vêm para vender livro, aí você dá uma olhada, meu Deus do céu, esse sujeito precisa receber obsessor, vamos receber a dor, vamos trabalhar com a dor, e o cara vem vender um livro para você, inspirado pelo espírito, fulano de tal, como se quiser. Uma vez estava numa casa espírita, faz algum tempo, espero que depois você vai me perguntar, e o rapaz chegou e disse o seguinte: eu estou recebendo umas mensagens de que vai ter uma onda que vai varrer a região dos lagos, mas me vetaram no centro espírita, eu estou tendo que receber em casa. Eu falei, meu amigo, essa onda vai te engolir antes de que o livro saia. Você vai ser asfixiado, afogado por essa onda. Isso é uma fascinação. Você está se achando a última azeitona da empada. Nós não somos quase nada. Não somos alguma coisa. Bem menos do que a gente imagina. As pessoas transformam a mediunidade num oba-oba, num ó. Quando não é. É uma possibilidade de se relacionar com aquilo que já se foi. E não é doença, não é perturbação. Você não vai ser melhor, porque você fala, eu sou médium, bate no peito. Ele pergunta, e daí? O que isso está te fazendo um ser humano melhor? A quem você está fazendo melhor por exercer isso? É tanta bobagem que você ouve na casa espírita que te assusta. Eu queria fazer uma perguntinha rápida, porque nós temos só 8 minutos aqui, 7 minutos. Agora, 7 minutos. Olha só, aí o indivíduo está com mediunidade ostensiva e sente a presença dos espíritos, sente vontade de transmitir alguma coisa, e ele foge do compromisso. Eu sou médium, mas eu não quero compromisso de casa espírita, de ficar indo lá ajudando os outros, eu não quero saber disso. Eu vou trancar minha mediunidade dentro de um quarto e vou jogar a chave fora. Eu quero saber o seguinte, essa pessoa que não exercita a mediunidade, tendo-a ostensivo, isso traz consequências funestas para ela? Quem vai responder esse meu questionamento? Só está todo mundo apontando a mão lá um para o outro, olha, fugindo da raia. Ele que já está inspirado. Está fugindo da Cláudia Raia. Fala nisso, eu queria dar antes, fico brigando aí vocês para... Nós temos três ingressos para o dia 9 para o filme, hein? Liguem para a gente sortear semana que vem. Quem vai responder? Se não exercer a mediunidade, traz consequências ruins para o indivíduo, ou físicas ou espirituais? Quem vai responder? Bem, deixa eu falar aqui, depois eles vão me corrigir. A consequência pior que você vai viver é a perda da sua grande oportunidade de exercer na sua encarnação o ofício para o qual você foi devidamente equipado, preparado e organizado. Então você tem o direito de dizer não.
Você tem o direito de dizer que não quer fazer. Você não vai ter azia, não vai ter má digestão, não vai ter essas coisas. Agora, você perderá a grande oportunidade na sua vida, em primeiro lugar, de permitir que a sua vida siga o ciclo para o qual ela foi organizada, para o qual ela foi programada e para o qual você aceitou essa organização, essa programação. E, consequentemente, não conseguirá aferir, receber os louros. É preciso que a gente se lembre que uma vez Allan Kardec indaga, me corrijam os meus amigos, indaga ao mundo invisível, e se ele falhar, né, e Zéfiro, se não me falha a memória, é o espírito que lhe responde, nós já temos outro. Quer dizer, você vai a sua chance, você perde a chance de fazer o que precisa ser feito. Então, a gente, quando não faz o que é um direito nosso, a gente simplesmente deixa de fazer o nosso ofício e volta com a moeda enterrada no solo, na parábola dos talentos. Você recebe a moeda, algumas moedas, e não quero fazer nada com essas moedas, enterro e volto e vai falar que eu sou um servidor infiel. Um servidor infiel que recebeste a fortuna e escolheste não utilizá-la. É isso aí. E me corrijam, meninos aqui do lado. Fecha com o relator. Zé, alguma coisa para complementar? Não, o Marcelo abordou de maneira muito competente Quer e dizer, coerente. então, o principal é essa oportunidade que a pessoa está perdendo, é isso? Eu posso. Falta 2 minutinhos, mas eu tô doente. Eu posso. Médium, eu posso botar na minha casa, no consultório, para me exercer a mediunidade e ganhar um trocadinho com aquilo ali? Livre-arbítrio. É lamentável. Posso? Né? Não, eu posso fazer isso? É lamentável. Pode, mas vai ter as consequências do ato. Né? Com certeza. É o livre-arbítrio. Nós podemos Então tudo. eu posso. Nós somos responsáveis por cada ato que fazemos. Posso, mas não me convém. É aquilo que Paulo falou. Paulo falou. Nem tudo É lamentável, né, comercializar a mediunidade, né? dá de graça. O indivíduo, ele decide aquilo que cabe fazer, né? Mas a mediunidade deverá ser utilizada de Gratuitamente. maneira gratuita ao bem do próximo, do ser isso aí. humano, né? Com certeza. Meus amigos, está no finalzinho mesmo, faltam 3 minutinhos. Próximo programa são 3 horas de duração. Que beleza. Gostaria que vocês dessem aí as suas despedidas, cada um falasse aí, se despedindo do nosso público. Eu só gostaria de fazer uma anotação. Hoje aqui vocês viram um dos princípios do Espiritismo, essa unificação. O José Hélito é do Movimento Espírita em Araruama, o Paulo Roberto em São Pedro, Marco, Renato e eu somos de Cabo Frio, e a gente consegue falar a mesma linguagem, com o mesmo respeito, com o mesmo afeto. E isso é um dos grandes princípios espíritas. Eu fiquei muito feliz de estar dividindo com os nossos irmãos esse momento. Muito honrado. Eu gostaria de falar que a doutrina espírita é a doutrina da esperança, da consolação, do porvir melhor que nos espera como fruto do nosso próprio trabalho. Então vamos trabalhar no bem, vamos trabalhar em prol do próximo, porque o próximo é a escada que nos leva à elevação, mas não para pisarmos na sua cabeça, para puxarmos e sermos por ele puxados, como Emmanuel fala no livro Caminho da Luz, que a evolução é uma grande escadaria, que nós subimos de mão dada. Puxo um, lá na frente sou puxado por outro. Meu amigo Zé Hélito. Agradeço a oportunidade que tive aqui de estar conversando com os telespectadores sobre a doutrina espírita, juntamente com o Marcelo e com o Paulo, e aqueles que desejarem conhecer melhor o espiritismo, que procurem uma casa espírita, a fim de que possa aprofundar as suas reflexões. Ok. Meus amigos, muito obrigado mais uma vez a todos vocês, o carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui, pela primeira vez no nosso programa, Giovanni Andrade, lá de Saquarema, lá do Seracis. E ele vai falar sobre cristianismo e imortalidade. Também vai ser uma... Giovanni Andrade de Saquarema, do Seracis, que é... Ele disse aqui o nome, ó, Sociedade Espírita Laços de Amor e Caridade, Irmã Sheila. Então, semana que vem estaremos aqui de volta, já no nosso normal. Hoje, com certeza, foi muito bom, maravilhoso, aprendemos muita coisa, relembramos. A você que quer conhecendo o Espiritismo pela primeira vez,
né? Hoje você teve aqui uma pequena aula de espiritismo. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.